Alô, bom dia, turma do primeiro ano, as minhas turmas de administração e mineração. Muito bom dia para todo mundo. Nessa aula de hoje, quarta-feira, né? 5 de maio. Bom dia de novo para todo mundo. O pessoal vai entrando aí, né? Já são 11 e pouquinho. Ok, gente? A aula já está sendo gravada. E na semana passada, no dia 28, nós iniciamos o capítulo que trata de ligações químicas, é o capítulo 4, né? Capítulo 1 foi introdução à química, o 2 foi estrutura atômica, o capítulo 3, classificação periódica, e o capítulo 4, nós começamos na semana passada, o tema tratado, o assunto tratado no capítulo 4 é ligações químicas. Nós já começamos na semana passada, já falamos sobre o que é a teoria do octeto, né? A teoria do octeto, só relembrando, diz o quê? Ela diz que os átomos dos diferentes elementos químicos tendem a se ligar uns aos outros na tentativa de ficar com 8 elétrons na última camada. Qual é a consequência disso? Os elementos químicos do lado esquerdo da tabela, principalmente da coluna 1A e da coluna 2A, a tendência deles é doar elétrons, é perder elétrons. Tá? Já os elementos do lado direito da tabela, colunas principalmente 6A e 7A, a tendência deles é ganhar elétrons. Cloro, flúor, enxofre, oxigênio. Esse pessoal são os chamados ametais, do lado direito da tabela. Do lado esquerdo são os metais. Tá? Do lado direito da tabela são os ametais. Então, esses são os principais elementos que a gente vai tratar aqui no capítulo, ligações químicas. As tendências são essas. Os do lado esquerdo, a tendência é perder elétrons. Os do lado direito da tabela, a tendência é ganhar. É claro que nós não estamos falando dos gases nobres, né? Os gases nobres, eles já são estáveis. Os gases nobres já possuem 8 elétrons na sua última camada eletrônica da eletrosfera. Então, o raciocínio é esse, ok? Aí, na semana passada, bom, antes disso, na próxima aula, no dia 12, semana que vem, nós vamos resolver exercícios. Hoje a gente termina os principais tipos de ligações químicas, tá? Iônica, covalente, metálica. Vamos terminar. Iônica nós já começamos na aula passada, vamos terminar hoje. Covalente também vamos resolver hoje. Metálica também. E a próxima aula, do dia 12, nós vamos tirar exclusivamente para resolver exercício. Por quê? Porque no mesmo dia 12 eu vou habilitar, eu vou abrir no Moodle, na nossa sala do Moodle, um questionário sobre ligações químicas, um questionário de avaliação. É a primeira atividade avaliativa dessa segunda etapa. Vai ser esse questionário sobre ligações químicas. Por 15 dias. Né? Vocês vão ter três tentativas. Depois eu vou... Na próxima aula eu coloco todos os detalhes. Ok? Muito bem. Então,
Vamos passar já vou compartilhar com vocês a tela da nossa apostila, né? Tá lá. Tá lá. Tá lá já a tela da nossa apostila. Se vocês estão enxergando, gente? Então, tá aparecendo aí para vocês? Tá Acho que sim. está, né? Tá, beleza. Essa apostila tá lá no bloco Ligações Químicas. Ela tá lá bonitinho. É exatamente esse material que eu estou projetando agora, tá? Um lembrete, não hesitem de, a qualquer momento, se precisar, tal, me interrompam para a gente, me interrompam se tiver alguma pergunta, não hesitem. Bom, na aula passada, nós já falamos sobre ligação iônica. O próprio nome é autoexplicativo, é uma ligação entre íons. O que é um íon? Um íon é um átomo carregado positivamente ou carregado negativamente. O que acontece? Eu estou fazendo a revisão rápida aqui. O que acontece com a ligação iônica? Os átomos dos metais, lado esquerdo da tabela, eles perdem, olha lá, ó, eles perdem elétrons, eles doam elétrons. O fato deles doarem elétrons transforma esses átomos dos metais em íon positivo, ou seja, transforma o átomo metálico, quando ele perde elétrons, transforma num cátion. Aqui, ó, o sódio, lá da coluna 1A, a tendência dele é perder um elétron, lado esquerdo da tabela, repetindo, perde elétron. Olha lá, toco. Aí ele fica, como o elétron tem carga negativa, aí se ele perde uma carga negativa, ele vai ficar com uma carga residual, uma carga resultante positiva. Por sua vez, os não metais, aqueles também chamados de ametais, lá das colunas 5A, 6, principalmente 6A e 7A, né? Oxigênio, cloro. Esse pessoal aqui, olha lá o cloro. A tendência deles é ganhar elétrons. O não metal, ele recebe elétrons do metal. Quando ele recebe, aqui o exemplo, quando o cloro recebe um elétron, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Quando ele recebe um elétron, como o elétron tem carga negativa, a sua carga residual, olha lá, a mãozinha passando lá, a sua carga residual vai ficar negativa. Aí, nesse tipo de ligação, cátion metálico, ânion ametálico, não metálico, positivo, negativo. Esse tipo de ligação é uma ligação forte, tá? As cargas são opostas, positivo, negativo. Aí a tendência é uma atração mútua. O que é uma atração mútua? O sódio atrai o cloro, que por sua vez também atrai o sódio. Um atrai o outro atrai o um. Né? Tá? E isso faz com que ocorra a ligação sódio, cátion, cloro, no caso, passa a ter o nome de cloreto, né? O cloro com carga negativa tem o nome de cloreto. E formando essa substância aqui, que é uma substância iônica, chamada cloreto de sódio, né? Tá? Gente, quando se trata de substância iônica, não se pode usar o nome molécula. Molécula é um nome, é um termo que só se usa para substâncias formadas por ligações covalentes. É o que nós vamos ver daqui a 5 minutos, tá?
Substância formada por ligações covalentes, a gente chama de molécula. Molécula da água, molécula do gás oxigênio e por aí vai. Quando se trata de substância iônica, não se pode falar em moléculas. Eu já vi questão dessa em vestibular, tá? Aí o que eu falo então a respeito dos componentes de um composto iônico? Fácil. Um é o cátion e o outro é o quê? E o outro é o ânion. Super tranquilo. Então, composto iônico, quais são as espécies químicas? Cátion, ânion. Composto formado por ligações covalentes? Moléculas. Isso nós vamos ver daqui a pouco, tá? E como é que a gente representa? Isso que eu vou falar agora vale para qualquer tipo de ligação, iônica, covalente. Esse símbolo aqui, ó, que símbolo é esse? É chamado símbolo de Lewis. Lewis é o químico lá, que no século passado, né, no século XX lá, propôs essa maneira de representar. Eu escrevo o símbolo do elemento lá da tabela e um pontinho representando os elétrons do último nível. Então, no caso do sódio, ele tem no caso do cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons na última camada eletrônica. Então, o símbolo chamado símbolo eletrônico ou símbolo de Lewis é o símbolo do cloro, Cl, lá da tabela, circundado, rodeado por 7 elétrons. Aí a gente representa assim, ó, esse amigo nosso aqui, o sódio, perde, esse ganha. Negativo. Esse tem 2, esse tem 7. Perde um para cá, perde um para o outro cloro. Então são 2 cloros. E assim sucessivamente. Ó. Olha esse exemplo aqui, ó, sulfeto de alumínio. Bacana essa fórmula. O alumínio tem 3, o enxofre tem 6. O alumínio doa 2 para cá, 1 para cá. Esse outro alumínio doa, cede 1 para cá, 1 para cá, desculpa, e 2. Então, o que acontece? Esse alumínio, esse perde 3, fica com carga positiva 3. Esse outro alumínio perde 3, fica com carga 3. Então, são 2, aqui, ó, são 2 átomos de alumínio. 1, 2. Quantos enxofres? 1, 2, 3. Cada enxofre, olha lá, verdinho, ó, ganha 1, ganha 2. Ganha 1, ganha 2. Ganha 1, ganha 2. Se ganha 2, fica 2 cargas negativas. 3 átomos com 2 cargas negativas. Olha que interessante, o número de cargas positivas, total, 2 vezes 3, 6, é igual ao total de cargas negativas, 3 vezes menos 2 menos 6. A fórmula da substância iônica dessa aqui, a fórmula dessa substância iônica é essa, né? A do cloreto de sódio é essa. 1, não se escreve o 1, 2, 2, 3. Muito bem, isso aí nós vamos fazer exercício lá na frente. E ficou faltando isso aqui, gente. Ficou faltando na última aula exatamente isso aqui. As propriedades dos compostos iônicos. Vamos passar aqui com mais agilidade. Os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente. Ah, mas por que eles são sólidos? Por causa disso aqui, ó. Porque os íons, aqui o cátion sódio e o ânion cloreto, aqui, ó, eles se atraem fortemente. Essa atração intensa, essa força de atração, né, a intensa força de atração entre os íons, faz com que eles sejam sólidos. Pega um sal grosso, esse sal que a gente usa, sal grosso para churrasco, vocês vão verificar lá a estrutura do cloreto de sódio, a chamada estrutura cristalina, ele é um cubinho. Aqui o desenho, que bacana, esse desenho. Então,
Cada átomo de sódio, cada cátion sódio, vamos pegar esse aqui do meio, ó, esse aqui, ó, esse azul aqui, ó, ele está circundado por 1, 2, 3, 4, um está lá atrás, 5, e tem um aqui na frente que não está desenhado, 6. Então, cada sódio está rodeado de 6 cloros. Cada cloro está rodeado de 6 cloros. Okay? Cada cloro está rodeado de 6 átomos de sódio. Isso aqui agora para nós não é importante. Não conduzem corrente elétrica se estiverem no estado sólido. Tá? Por quê? Porque essas partículas não têm mobilidade, nem as positivas nem as negativas. Mas, no estado líquido, os íons, se você pegar o cloreto de sódio e aquecer até o ponto de fusão, aí ele vai passar para o estado líquido, aí sim, essa substância, só no estado líquido, no estado líquido, conduz corrente elétrica. Ou aqui, ó, na situação em que estará dissolvida em água. Se você pega um composto iônico e dissolve em água, os íons se separam, olha lá, os íons se separam, a água é capaz de separar esses íons, aí sim, eles vão conduzir corrente elétrica, tá? Ok? Outra propriedade. Os pontos de fusão e de ebulição têm um valor bem alto. Para vocês terem ideia, o ponto de fusão dessa substância aqui, ó, do cloreto de sódio, pesquisa aí depois no Dr. Google, né? Vai lá no Google e pesquisa. Ponto de fusão do NaCl. Está perto de 800 graus centígrados. Tá? Você pegar o NaCl seco, não é na água não, seco, sólido, e aquecer até a fusão, que é a passagem de sólido para líquido, essa temperatura é na faixa de 800 graus. Por quê? Porque a ligação é forte, né? Okay? É intensa. Para quebrar essa ligação aqui, ó, eu estou passando a mãozinha aqui, ó, é necessário uma temperatura alta, né? Bem alta. Muito bem. Vamos para frente. O nosso tempo aqui não é muito... Não está muito. Eu quero semana que vem, como eu já disse, fazer exercícios. Oi, pode falar. Aquele negócio de polo e essas coisas, a gente vai ver ainda? Aqui, quem está perguntando, desculpa. Henri. É o seguinte, eu estou fazendo um resumo, da matéria. Porque no ensino remoto, a instrução normativa da diretora de ensino, lá no artigo 22, ela pede para a gente adequar os assuntos, a quantidade de assunto que vai ser tratado, ela pede para a gente diminuir, na verdade. Então, o que eu fiz? Eu cortei algumas questões. Eu peguei só o principal. Estou pegando nessa apostila, vocês vão ver, só o feijão com arroz. É aquilo que eu já falei um dia para trás desse aí. É só um feijãozinho com arroz. E, de vez em quando, coloco lá um bifinho, um ovinho frito. Não, é por causa que... Você viu, sabe as videoaulas que você deixou no Moodle? Sei. Então, é que nela, eu não sei então se me adiantei, se me precipitei na parte química. Pode falar. Porque nessas videoaulas eu cheguei nessa parte, sabe, de polo, e essas coisas. Tem uma apresentação lá, não tem? Sim. Sim, mas o que vai valer, tá? O que vai valer é a apostila. Aquela apresentação que eu pus lá é para vocês também terem um resumo da matéria. Mas foi até bom, muito boa a sua pergunta, obrigado. O que vai ser cobrado de vocês vai ser o que está nessa apostila. Eu peguei a apostila que a gente trabalha com ela normalmente, se tivesse um ensino presencial, tal, aí a apostila seria outra. Eu peguei a apostila dos anos anteriores aí, antes da pandemia,
e peguei uma tesoura e saí cortando. Só estou pegando o que é o essencial do essencial, ok? Tá? Então, essa parte de dipolo, ligação intermolecular, só tem um caráter meramente informativo. Foi até bom você me perguntar isso, tá? O que eu vou cobrar, eu ia falar isso na próxima aula. O que eu vou cobrar de vocês no questionário, tá? É só o que está nessa apostila que eu estou projetando para vocês agora. São os exercícios dessa apostila. Você já ouviu falar naquele filme, O Massacre da Serra Elétrica? Eu peguei uma serra elétrica e saí cortando os pedaços da apostila lá, da apostila antiga, 2019, saí, saí cortando. Só está aqui o feijão com arroz. Ok, gente? Tá? Na próxima semana, no dia 12, eu vou voltar a falar sobre isso. Tudo bem? Ah, sim, tudo bem. Ah, vamos simplificar, não vamos complicar, não. Ok, então vamos em frente. Ligação, o segundo tipo, a primeira foi ligação iônica, o segundo tipo é a ligação covalente. Na ligação covalente, o mecanismo da ligação, o que é isso, mecanismo? É a maneira como ela ocorre. O mecanismo da ligação, aqui, agora, não é mais aquele da iônica. Na iônica, um átomo metal perde, o ametal ganha, o não metal ganha. Aqui não. Aqui, esse tipo de ligação, a covalente, não envolve metal. Então vejam aqui desculpa, o conceito. O que é uma ligação covalente? Ela ocorre, olha lá, vou assinalar aqui, ó. Ela ocorre, está aqui em negrito, ó, entre átomos de hidrogênio, tá? O hidrogênio está na tabela, o H, do lado esquerdo, só por uma questão de construção da tabela. O hidrogênio não é metal. Então, voltando, ocorre entre átomos de hidrogênio, que só tem um elétron na sua eletrosfera, né? E ametais, no caso da água, H2O, né? Ou entre átomos de ametais. Por exemplo, gás oxigênio, é o gás O2. São dois átomos do ametal oxigênio. Aí, qual é a consequência disso? É que essas substâncias, nós vamos passar a chamar agora de moléculas, tá? Molécula da água, molécula do gás oxigênio, e por aí vai. O mecanismo da ligação, a maneira como a ligação ocorre, é essa aqui, ó. É o compartilhamento de pares, pode ser um par ou mais de um par. É sempre aos pares de elétrons. Então, essa é a diferença fundamental. E como é que a gente representa? Nós representamos aqui, ó, pela mesma maneira. Nós vamos pegar o símbolo do elemento, tá? Vamos desenhar ao redor do símbolo o número de elétrons da camada de valência. Olha lá, nós vamos distribuir o número de elétrons da camada de valência. Vamos relembrar. Como é que eu sei quantos elétrons um átomo tem na camada D? É pelo número da coluna. Se está na coluna 7, cloro, por exemplo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Oxigênio, 6A, 3 elétrons na camada de valência. Continua, qual é a teoria do octeto mesmo? No caso aqui agora, não é mais perder e ganhar elétrons, e sim compartilhar. É também ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos passar para os exemplos.
Vamos pegar um exemplo já claro aqui. Ó. O cloro. Olha lá o cloro. Se a gente fizer a distribuição do cloro, olha lá. Vocês estão percebendo, eu marquei aqui, está em azul aqui, ó, assinalei. O cloro, a primeira camada é essa aqui, ó, tem 2 elétrons, um S2. Esse aqui é o que a gente chama, aprendemos lá no capítulo Estrutura Atômica, né? É a distribuição de Linus Pauling. No segundo, ninguém vai ser obrigado a fazer isso não, tá, gente? Não vai ter que fazer isso. É só olhar o número da coluna na tabela. A segunda camada do cloro, lá, 2, 2, S2, P6, 2, 6, 8, é essa. Já a terceira camada do cloro, terceira e última camada, chamada camada de valência, é a terceira, tem 2 elétrons com mais 5 elétrons, 7. Então, o cloro está na coluna 7A da tabela, tem 7 elétrons na sua camada de valência. Aí, vamos pegar o primeiro exemplo, esse gás aqui, ó, esse gás. Isso aqui é um gás. É o gás cloro. O gás cloro, esse aqui, ó. Deixa eu descer aqui. O gás cloro, ele é formado por 2 átomos. Por 2 átomos do elemento cloro. Esse gás, ele na natureza, ele praticamente não existe, tá? Esse gás, ele é um gás sintetizado, ele é um gás produzido em fábrica, em laboratório. Tá? É um gás nocivo ao ser humano, se a gente respirar cloro, queima nossos pulmões, né? Ele foi usado na Primeira Guerra Mundial, há 100 anos atrás, né? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, né? Naquela época tinha muita guerra química, né? Aquele pessoal nas trincheiras lá, né? No início do século XX. Um dos gases usados que um exército julgava no outro lá era o gás cloro, né? Tal. Tá? Tem um filme muito bacana, né? Lançado 1 ou 2 anos atrás, chamado 1917. E lá mostra esse tipo de situação. Bom, cloro. 7 elétrons, lá, aqui, 7 elétrons na camada de valência. Como é que eu represento? Símbolo cloro, 1, 2, do lado esquerdo. 3, 4, 5, 6, 7. O outro cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como aqui eu tenho 2 átomos de um ametal, esses 2 átomos, a tendência deles é receber, a tendência deles é ganhar elétrons. Só que aí surge um problema, O átomo da esquerda, ele é fominha, né? Esse termo todo mundo conhece, né? Não tem uns fominha de futebol que não larga a bola de jeito nenhum? Pois é, o nosso amigo aqui, esse cloro, ele também é fominha. É uma propriedade periódica chamada eletronegatividade. Os ametais do lado direito da tabela têm uma eletronegatividade alta. Ou seja, qual é a tendência? Eu quero receber elétron. Só que, então, esse átomo aqui, 2, 4, 6, 7, 8 elétrons. Ele poderia pegar esse elétron aqui, não poderia? Para cá. Só que o outro átomo, idêntico a ele, em termos químicos, 2, 4, 6, 7, tem a mesma situação, está na mesma situação. Ele também é fominhão, é fominha por elétrons. Então, esse aqui quer receber esse átomo, esse também. Aí o que eles fazem? Eles entram num acordo. Ué. Tudo se resolve numa boa conversa, né? Esse é o átomo da esquerda. E esse aqui fica somente para o átomo da direita, eles vão compartilhar. Olha lá, vou marcar lá em cima, ó. Eles vão compartilhar. Essa palavra compartilhar, esse prefixo co, né?
Co vem de conjunto, de companhia. Né? Então, o que é companhia? Você tem uma companhia, você tem um outro ali, um companheiro. Né? Então, compartilhar é partilhar em conjunto, é partilhar em companhia. Então, na ligação olha aí de novo, hein? Covalente, tá? É aquela em que a valência está em comum. Tá? Então, a ligação covalente é essa aqui. Estou passando a mãozinha aqui na fórmula de Lewis. Aqui. Esse par, olha lá, par de elétrons. Esse par, ele vai pertencer simultaneamente, o que é isso? Ao mesmo tempo, tá? Vai pertencer a esse átomo, olha lá, opa, é 2, 4, 6, 8, para a esquerda. E para o átomo da direita, 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, ele pertence simultaneamente a esse e a esse. Sabe, na prática, sabe o que acontece? As duas eletrosferas, elas não se tocam apenas, elas se interpenetram. Há uma interpenetração das eletrosferas. Na ligação iônica, não. Na ligação iônica, a eletrosfera do cátion vai tangenciar a eletrosfera do ânion. Tá? Sódio e cloro. Tá? Sódio mais cátion, cloro menos ânion. As eletrosferas se tangenciam, se tocam. Aqui, nesse caso, não. Cloro, as eletrosferas se interpenetram. Ok, gente? Então, como é que eu represento essa ligação covalente? Essa maneira aqui de representar é chamada fórmula eletrônica, são os elétrons da última camada, né? E o par compartilhado aqui. Também chamada fórmula de Lewis. Ok? Ela aqui, representação de Lewis, tá? Esse aqui é o par de elétrons, ele aqui, ó, compartilhado, ó, par de elétrons compartilhado, ó, esse. E os outros, eles fazem parte do octeto, ó, 8, para a esquerda, 8. Mas esses 6 aqui e esses 6 aqui do lado direito são chamados de elétrons não ligantes. Quais são os ligantes? São esses dois, o par. O restante são chamados de não ligantes. Agora, essa representação aqui em cima, ó, é a de Lewis. Mas a gente também pode representar da seguinte forma. Quantos pares, não são elétrons não, quantos pares eu tenho aqui? Um par. Aí eu posso representar assim também, ó, Cl traço Cl. O que isso aqui significa para a gente? Que esse átomo da esquerda, do cloro, olha lá ele, ó, está compartilhando, olha lá, ó, um par de elétrons com esse átomo de cloro, ali, ó. Tá? Na fórmula chamada estrutural, cada par de elétrons, cada parzinho, olha lá, é um traço ali. Tá? Então fica, qual que é a fórmula estrutural dessa substância? Cl traço Cl. Esse traço aqui tem o mesmo significado disso aqui. E, finalmente, se a gente representar o número de são 2. 1, 2. Então, essa molécula, é aqui sim, ligação covalente
a molécula resultante, nós damos a fórmula resultante, tá? A gente dá a estrutura resultante, a gente dá o nome de molécula. Então, a gente pode falar que essa aqui é uma substância molecular. O sal de cozinha lá da iônica, não. Você não pode usar, repetindo, né, a palavra molécula para aquele pessoal lá, não. Quando o composto é iônico, você não pode chamar aquilo de molécula. Você tem que chamar de íons, cátions e ânions. Muito bem. Aqui outros exemplos, ó. Esse gás aqui, esse gás aqui, tá? É o gás oxigênio. O gás oxigênio, graças ao nosso bom Deus, né? Ele está presente na nossa atmosfera terrestre, né? Na proporção mais ou menos de 21,9%. Então, para cada 100 litros de ar da atmosfera, 21,9, não, vamos arredondar, 22, vamos arredondar. 22, para cada 100 litros de ar, 22 litros, né, arredondando, são de gás desse bacana aqui, ó, desse nosso amigo, do gás oxigênio. O oxigênio, nós só estamos vivos, só vivemos, se houver presença de oxigênio no ar. E no nosso caso, essa proporção de 22% é a perfeita para a nossa sobrevivência, né? Tá? Eu estou falando da atmosfera mais baixa, tá, gente? Que a atmosfera terrestre, ela é dividida em camadas. A primeira camada, próxima do solo, né? Próximo no nível do solo, no nível do mar, ela tem mais ou menos 10 quilômetros de altura. Mais ou menos, né? Nos polos ela é menos espessa e no Equador ela é mais espessa. Tá? Mas é mais ou menos 10. De 10 até 50, aí a atmosfera já recebe o nome de estratosfera. É nessa camada da estratosfera, a mais ou menos 35, 40 quilômetros de altitude, né? A estratosfera é de 10 a 50. Então, lá pelos 40, por aí, 35, é que está a nossa conhecida camada de ozônio, que impede a entrada da radiação ultravioleta na Terra, né? Entra um pouco, mas a maior parte o ozônio reflete de volta para o espaço. Tá. E depois da estratosfera, vem outras. Mesosfera, não sei o quê, um monte aí, né? Bom, isso é assunto para outra aula. Então, olha aqui o oxigênio. O oxigênio está na coluna 6A. 6A. Aqui, ó. Se ele está na coluna 6A, ele tem, aqui em vermelhinho, bonitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para completar 8, faltam 2. Estou pegando da esquerda. Já o átomo da esquerda, estou pegando da direita, desculpa. O átomo da esquerda, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de 2 elétrons para ficar com 8. Aí o que eles fazem? Eles, ao invés de um perder e o outro ganhar, eles vão compartilhar. Nesse caso aqui, eles, pelo fato de eles estarem na coluna 6A, eles precisam compartilhar 2 pares. Olha lá, ó. 1, 2. Então, o átomo da esquerda, vamos contar? 2, 4, 6, 8. Ah, gente, os pares compartilhados pertencem simultaneamente aos dois, esses pares pertencem aos 2 átomos. Eles vão lá no cartório, sabe o que eles fazem? Eles vão lá no cartório, né? Lá na rua, lá, e fazem um contrato, né? Não é de compra e venda, eles fazem um contrato de compartilhamento. Ó, você usa meus elétrons aqui, que eu também vou usar os seus. Então, vamos usar junto? Vamos. Então, assina aqui. Eles vão lá e assinam o contrato, né? Tá? Então, a ligação covalente é um contrato de compartilhamento. Né? A iônica, não. É um contrato de compra e venda. Lá um vende e o outro compra. Um perde e o outro ganha, né? Aqui não. Aqui eles vão usar juntos.
Então, 8 elétrons, 8 elétrons. Consequentemente, quantos pares tem aqui? 2. Como é que eu represento isso? Dessa maneira aqui. São 2. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui embaixo. Olha lá. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Boa. Daqui a pouco a gente volta. Ah, está aqui embaixo também, né? O outro gás da atmosfera aqui, ó, o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele é 77%, mais ou menos, da atmosfera. Ele está na coluna 5A, esse elemento químico ali, esse aqui, ó. Ele tem 5 elétrons na última camada, ali, ó, ali em pretinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O nitrogênio da direita, 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 para 8, faltam 3. Aí eles vão compartilhar. Por que que um não perde e o outro ganha? Porque a tendência deles é a mesma, né? De ganhar elétrons. Então, eles vão compartilhar. Olha lá, esse, ó, da direita, 2, 4, 6, 8. O da esquerda, 2, 4, 6, 8. Que tipo de ligação é essa? Ligação tripla. Olha lá, tripla, dupla, simples, dupla, tripla. Vamos ver esse quadrinho aqui embaixo. Olha esse gás, o hidrogênio. É a molécula mais simples que é a molécula H2. O hidrogênio só tem um elétron, na camada de valência. Então, o hidrogênio não precisa de 8 elétrons, ele só precisa de um par. Então, o hidrogênio é uma exceção, tá, gente? O hidrogênio, ele forma ligação só com um parzinho. A molécula de hidrogênio representa assim, ó, H-H. H par H. Qual que é a molécula? H2. Olha o oxigênio. 6 elétrons, compartilha 2. Nome dessa ligação aqui, ó, 2 traços. Ligação covalente dupla. Dupla, né? Ligação aqui, no hidrogênio, covalente simples. Já no nitrogênio, o nosso amigo aqui, ó, N2, quando a gente respira o ar, ele entra e sai, tá? Ele entra e sai, do mesmo jeito, a gente não queima nitrogênio, o oxigênio sim, né? Quando você respira, ele entra no nosso sangue arterial, né? Faz a troca gasosa lá nos alvéolos dos pulmões, né? Aí vai o sangue arterial, rico nesse bacana aqui, né? No oxigênio, vai lá para as células, para queimar lá os glicogênios, lá, os carboidratos, né? E fornecer energia para nós. Esse aqui não. A gente respira, ele entra e sai. Ligação tripla. Aí esse outro bacana aqui, ó, o gás carbônico, também conhecido pelo nome de dióxido de carbono. O carbono está na coluna 4A. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, ele precisa de mais 5, 6, 7, 8. Tanto o carbono quanto o oxigênio, eles são ametais. Então, eles têm tendência, os dois, tá? Oxigênio e carbono. Oxigênio e carbono. O carbono não perde elétrons para o oxigênio e nem vice-versa. A tendência deles é ganhar. Então, o que eles fazem? Eles vão compartilhar. Se você contar o octeto, dá 8. Aqui ficou faltando um, tá, gente? Estou vendo o desenho aqui. Ficou faltando um pontinho aqui. 2, 4, 5, 6. Olha lá. Ó. 2, 4, 5, 6. Ficou faltando esse aqui, ó. Está faltando aqui, ó. Bobiei. Aqui são 6, tá, gente? 6. Com mais 2, 8. O oxigênio da esquerda. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o carbono central, esse átomo central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está todo mundo aqui com o octeto completo. Tá? Gente, ficou faltando aqui, tá? Olha a molécula do gás carbônico, ó. É uma molécula linear, é uma linha. Um átomo de carbono, olha lá, um átomo e 2 de oxigênio. Quantas ligações nós temos aqui? 2.
duas ligações duplas, uma ligação tripla, uma ligação dupla aqui, ó, uma ligação simples. Olha lá, acabamos de falar aqui, ó. Quais são os tipos de ligação covalente? Covalente simples, é um tracinho só, é um parzinho, um par só. Um par daqui para cá, um par do oxigênio para o hidrogênio, um par. Aqui são duas ligações simples, duas simples, uma ligação simples. Já aqui não, ó, outro exemplo, ó. Ligação covalente dupla. A ligação covalente dupla são dois pares, dois pares. Tá? Aqui, ó, carbono, dois pares, oxigênio, dupla. Carbono, dois pares, oxigênio, dupla. Então, aqui são duas duplas. E essa molécula aqui do C2H4, vocês vão aprender a fazer essa fórmula aqui lá no terceiro ano em Química Orgânica, mas dá para entender perfeitamente aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro ligações simples e uma ligação dupla. C dupla, C simples, H, C simples, H, C simples, H, C simples, H. Tá? Outro tipo, nós vamos fazer exercício disso na próxima aula, tá? Aquela aula que eu vou escrevendo no papelzinho para vocês, né? Vai ser na próxima aula. Aqui a tripla, ó, no gás N2, aquele lá de cima. Aí esse gás aqui, ó, esse gás aqui, ele é chamado de cianídrico. Cianídrico. É um gás, muita gente chama de cianeto, né? Se no lugar do hidrogênio aqui entrar o potássio, o K, aquele potássio lá da coluna 1A, aí dá origem a um sal chamado cianeto de potássio. Esse gás também, extremamente venenoso, tá? Se vocês algum dia lá se depararem com alguma situação lá, gás cianeto, tá? Não vai acontecer isso não, mas cianeto, fujam, tá? Extremamente venenoso, também conhecido como cianureto de hidrogênio. Essa molécula chamada HCN tem uma simples aqui, ó, H simples C, C tripla N. Existe um tipo de ligação, gente, já deu 11h50 aqui, me perdoem, vamos ficar mais 5 minutinhos, só para terminar isso, tá? E aí, a próxima hora, a gente faz os exercícios. Está acabando. Um outro tipo de ligação covalente é essa aqui, ó, é a chamada ligação dativa, também chamada de coordenada. Olha que interessante, ó. Esse gás aqui, ó, vamos direto lá. Esse gás, o SO2, conhecido como dióxido de enxofre. Esse gás é um poluente atmosférico, tá, gente? Ele é liberado na combustão do óleo diesel. O óleo diesel todo mundo conhece, né? Ele é um combustível usado por caminhão, ônibus, navio, locomotiva, trator. Quando o óleo diesel queima, o enxofre que está lá, o enxofre é uma impureza do óleo diesel. Né? O óleo diesel é derivado do petróleo. Na hora que o diesel queima lá no motor do caminhão, né? Além daquele fumação preto, isso aqui não é uma fumação preta, não, tá? Aquela fuligem preta que sai no escapamento do caminhão, não. Não é não. Aquilo lá é outra coisa. Mas sai também esse gás. Ele é um gás responsável pelo efeito estufa. Nós vamos falar disso depois. Eu falei bobagem. Desculpa, efeito estufa não, chuva ácida. Chuva ácida. Olha aqui o enxofre. O enxofre tem 2, 4, 5, 6. Forma uma dupla com oxigênio, e os dois estão na coluna 6A. Aqui é a dupla, ó. Só que essa substância aqui, eu vou tampar o oxigênio aqui, esse de baixo. Essa substância SO não existe. Aí o que acontece? O oxigênio, ele
2, 4, 6 elétrons. Ele pega esse par aqui, ó, do enxofre. Olha a diferença desse par azul, desse par eletrônico do enxofre, para esse outro par aqui, ó, azul-vermelho. O que é uma ligação dativa, covalente dativa? A diferença, ambas são ligações covalentes, só que na comum, o par é assim, ó, um elétron desse átomo, o outro elétron vermelhinho desse aqui. Na dativa, não. O par de elétrons, ele é fornecido por apenas um dos átomos. Aqui, o par, ele é composto por elétrons dos dois. Aqui não, é só desse central aqui. Essa é uma ligação covalente? É compartilhada? É. Só que a origem dos elétrons é só desse aqui. Como é que eu represento? Na fórmula estrutural, por uma seta. S seta O é a ligação. Aqui não está significando que perdeu e ganhou, não, tá, gente? Está significando que esse faz dativa para esse. Tá? Aqui é compartilhado, do mesmo jeito. Molecular é SO2. É esse outro gás aqui, ó, conhecido com o nome de monóxido de carbono. Olha que interessante a estrutura dele, ó. CO, um átomo C, um átomo O. Nessa molécula, entre o átomo C e o átomo O, eu tenho a ligação dupla e, ao mesmo tempo, uma ligação dativa do oxigênio para o carbono. Olha que interessante. Esse gás aqui, ó, ele é extremamente tóxico para o ser humano. Em grandes cidades, São Paulo, Los Angeles, BH também, né? Tá? Esse gás, a presença desse gás na atmosfera, esse gás é monitorado pelos órgãos de controle ambiental. Lá em São Paulo é pela CETESB. CETESB? Estou em dúvida agora. Em BH, em Minas Gerais, é a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, né? Tá? E por que ele é tóxico? Porque essa ligação dativa aqui, ó, se você respira esse gás aqui, essa ligação dativa o CO tende a se transformar aqui, ó, em CO2. Não tinha uma dativazinha aqui? Aí o CO tende a transformar em CO2. Aí esse outro oxigênio aqui, ele vai roubar da gente, ao invés da gente respirar, quem vai respirar, entre aspas, o oxigênio, vai ser o carbono. Ele vai impedir que a gente respire o oxigênio, ele vai sequestrar o oxigênio. Aí isso causa dano à nossa saúde. Olha a molécula CO, que interessante. Bom, mais 3 minutos. Ligação metálica. O que acontece na ligação metálica? Ligação metálica, gente, o próprio nome já diz, é somente entre metais. Só, tá? Mas aí o que acontece? Os metais, a tendência deles não é perder. Aqui, eu vou marcar aqui, ó. Ó, aqui, ó. A tendência dos metais, está lá em azul ali, ó. Não é forte para perder, para doar elétrons. Ué, mas que engraçado. Se eu tenho somente metais querendo perder, quem é que vai ganhar? Aí que vem uma teoria chamada teoria da nuvem eletrônica. O que diz isso? Quando eu tenho um metal, todos os átomos do metal, por exemplo, cobre metálico, esse cobre usado para a fabricação de fiação elétrica, que a gente usa em casa para fazer rede elétrica em casa, ou o alumínio usado para a fabricação de fios da rede elétrica da rua, né, esse fio de alta tensão dos postes, né, tá? O que acontece na ligação metálica? Tá vendo os verdinhos aqui?
cada átomo desse metálico perde um elétron. Perde um elétron. Só que, cada vez que um átomozinho desse perde um elétron, ele forma um cátion, aliás, sinal positivo. E libera um elétron. Por isso que eles são chamados ali de elétrons livres. Então, o que é uma ligação metálica? É uma estrutura com vários cátions, tá? mergulhados numa nuvem de elétrons livres, uma nuvem de elétrons em movimento aleatório. Esses elétrons é que mantêm os cátions unidos. Tá? Aí, qual é a aplicação prática disso? Se você tem um fio de cobre, se você submete esse fio de cobre a uma voltagem, né? A nossa casa, a voltagem não é a diferença de potencial lá na nossa casa não é 110 volts ou 220 volts, depende da instalação elétrica. Aí esses elétrons, eles se movimentam dentro daquele fio. Ou seja, quando a gente aplica uma voltagem, uma diferença de potencial elétrico no metal, tá? Aqueles elétrons passam a se movimentar. Por isso que os metais são bons condutores de corrente elétrica. São bons também condutores de calor. Bem, gente? Então, o que a gente tem? Ligação metálica é a coisa mais fácil do mundo. O que a gente tem que saber de ligação metálica? É uma ligação em que os átomos são apenas metais, cuja tendência é perder elétrons. Aí isso forma uma estrutura cristalina, os cátions se organizam, olha o desenho aí, tá? Se organizam, e os elétrons que esses cátions liberam, eles têm a capacidade de se movimentar. Olha lá, eles são chamados de elétrons livres, no meio de uma nuvem eletrônica. Isso tem uma consequência clara em termos de propriedade física. Os metais, na ligação metálica, conduzem de forma muito boa corrente elétrica. E calor também. Deixa uma colher de alumínio ou de aço inox dentro da panela quente lá, não, você vai pegar no metal e está quente. Conduz calor também muito bem. Tá? Então, olha lá, os elétrons são capazes de se movimentar. Olha lá, está aqui. Tá? Opa, uai. Olha lá. Então, tem várias propriedades dos metais que são explicadas por essa nuvem de elétrons livres. Condutividade elétrica, condutividade térmica, maleabilidade. O que é maleabilidade? É transformação em chapas, em placas, né? O caso do aço, né? Ductibilidade é transformação em fios. Os metais a gente consegue fazer fios muito fininhos, com um diâmetro muito pequeno, né? E, fechando, assim como a gente tem a ligação metálica, nós estamos dentro de ligação metálica ainda, tá? A gente pode combinar diferentes metais, ou até mesmo alguns ametais, aqui, ó, no caso do aço. Olha lá. Tá? Para formar chamadas ligas metálicas. Qual é a liga metálica mais importante utilizada por nós, seres humanos? É o aço. O aço é uma liga ferro-carbono que pode ter molibdênio, cromo. Aí o aço é usado para a fabricação de molas. Então tem uma série de aplicações. O aço tem os mais aço inox. No caso do aço inox, tem níquel. Então, o aço é a liga metálica mais importante para nós, né? Que a gente utiliza. Olha lá, aço inox. Ferro, carbono, níquel, cromo, bronze. Olha lá o bronze. É muito usado em fechaduras, né?
É cobre e estanho, uma liga cobre e estanho. Ouro, esse ouro aí, 18 quilates. É uma liga que tem 75% de ouro, usado em joalheria, né? O ouro é excelente condutor de corrente elétrica, né? É muito usado em circuitos eletrônicos, né? Mas não é esse ouro aqui não, né? Um ouro mais puro. É 75% de ouro, ouro usado em joalheria, 25% de cobre, tá? Muito bem. Então aí vem os exercícios do capítulo 4, nós vamos fazer na próxima aula, na próxima. E no final dessa apostila, no final, já estou encerrando, lá no finalzinho, lá na molecular. Eu quero que vocês dêem uma lida, eu não vou cobrar isso de vocês. A molécula linear, molécula, olha lá o ácido clorídrico, olha lá o cianeto de hidrogênio, lá, o gás carbônico, a molécula da água, e aí vai. Então, olha lá o amônia, o gás metano, aqui o gás metano, usado como combustível, né? É aquele gás natural veicular, tem muito carro que roda com gás. É esse cara aqui, ó, né? Então, dê uma lida, por favor, aqui, a partir disso, tá? Isso eu não vou cobrar, tanto é que eu pus depois dos exercícios. Depois, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos fazer esses exercícios e preparar para o questionário. Tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa... Deixa eu voltar aqui para a nossa sala do... Ok, gente? Tudo bem? Então, o nosso próximo encontro é dia 12, quarta que vem, e aí lá nós vamos resolver exercício. Alguma pergunta antes da gente fechar? Alguma questão que vocês queiram alguma questão que vocês queiram apresentar? Ok, gente? Tudo bem? Podemos fechar? Posso fechar, então? Beleza, então? Tá certo. Um grande abraço para todo mundo. Tá? Quem quiser já ir resolvendo os exercícios, quem quiser já ir resolvendo os exercícios, tá? Pegar essa apostila. Vai lá, já antecipa, tá? Que aí já vai antecipando, dá uma lida em geometria, dá uma lida, tá? E quem já quiser ir já ir resolvendo, já vai mandando ver. Um grande abraço para todo mundo. Já está na hora do almoço. Beleza? Todo mundo aí que está se manifestando, um grande abraço. Vou já parar a gravação. Ok? Deixa eu parar essa gravação aqui. Meu computador também. Não estou conseguindo parar a gravação. Deixa eu ver. Vamos ver se vai parar. Isso. Então, muito bem. Obrigado a todo mundo.